Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? E vamos para mais um dia de atividades, não é isso? Hoje, sexta-feira, nós teremos aula de matemática e de leitura. Então, nós vamos começar pela aula de matemática, certo? Nós vamos estudar um novo assunto aí, né? Fácil também, que eu comentei com vocês na videoconferência, né, da quarta-feira. Nós vamos estudar aí na página 183, aí peguei um livro, como tá ali no quadro, página 183. Nós vamos estudar o mínimo múltiplo comum, ou simplesmente MMC, que é a abreviação, né, de mínimo múltiplo comum. Nós estudamos o máximo divisor comum, certo? Que o máximo divisor comum é para encontrar o maior divisor, né, que existe entre dois números, né, que nós fazemos, calculamos os divisores, então nós fazemos essa comparação do máximo divisor, qual o maior divisor entre dois números, né, que tem em comum entre um número e outro. Então nós vimos aí na aula passada sobre o máximo divisor comum e agora nós vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum, que é mais fácil ainda, certo? Quando eu me refiro a múltiplo, eu me refiro ao produto da multiplicação, certo? Então, para encontrar o múltiplo de algum número, eu vou multiplicar os números, né? O número que eu quero saber, os múltiplos, por exemplo, múltiplos de 2. Eu quero saber quais são os múltiplos de 2. Então, eu vou multiplicar o 2 pelos números naturais, certo? Começando a partir do zero. Então, o resultado, o produto da multiplicação desses dois números, né, dos fatores, vai resultar no múltiplo, certo? Então, tem um método bem simples aí para descobrir qual o mínimo, ou seja, o mínimo já está dizendo menor múltiplo entre dois números, ok? Então, vamos aí pegar o livro, né, para acompanhar a explicação na página 183, ok? Então, tá falando assim. Os múltiplos de um número natural são calculados multiplicando-se esse número por os números naturais, certo? Vamos ver um exemplo a seguir? Então, ele deu um exemplo a seguir do número 7. Ele calculou os múltiplos de 7, certo? Os 6 primeiros múltiplos de 7. Eu coloquei aqui no quadro também, porque eu vou fazer esse exemplo para vocês verem aí como é simples, né, para saber o que é múltiplo, ok? Então, vamos focar aqui no quadro para fazer esse exemplo aqui para vocês visualizarem melhor. Então, vamos aqui, né, visualizar esse exemplo aí do livro, né, que eu coloquei aqui no quadro para vocês verem, certo? Então, vamos saber aí quais são os múltiplos de 7. Então, eu quero saber os 6 primeiros múltiplos de 7, certo? Então, eu vou multiplicar 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 5. Eu quero saber só os 6 primeiros. Então, é fácil, né? Então, a gente vai começar do zero. 7 vezes 0, 0. Todo número multiplicado por 0 vai dar 0, certo? A gente já estudou isso lá em multiplicação. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. E 7 vezes 5, 35. Então, esses são os 6 primeiros múltiplos de 7. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu quisesse continuar multiplicando, eu poderia continuar, certo? Mas eu quero saber só os 6 primeiros. Então, todos esse resultado aqui, ó, esse produto aqui da multiplicação, são múltiplos, são os múltiplos do número 7. Então, todos esses números aqui, ó, que eu destaquei, são múltiplos de 7, ok? Então, isso aqui é o múltiplo, não é fácil? Então, só é você ter atenção e saber multiplicação para saber quais são os múltiplos, né? Então, minha gente, continuando aí nossa explicação, certo? Então, no livro tem um quadrinho falando sobre
para vocês terem atenção quando for resolver os múltiplos, certo? Então, tem aí no primeiro quadrinho. O 0 é múltiplo de qualquer número natural. Lembram lá no MDC qual é o número que é divisor de todos os números naturais? O número 1, certo? Então, todo número natural é divisível por 1, certo? E também é divisível por ele mesmo. Já no mínimo múltiplo comum, no MMC, o 0 é que vai ser, né, múltiplo de qualquer número natural. Então, eu posso multiplicar todos os números por 0, que vai dar sempre 0, tá bom? Que nem aqui, ó, 7 vezes 0, 0. 30 vezes 0, 0. 15 vezes 0, 0. Certo? Todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, o 0 é múltiplo de qualquer número natural, ok? Segundo ponto. Todo número natural é múltiplo de 1 e de si mesmo. Ou seja, todo número natural, ele vai ser múltiplo de 1 e de si mesmo. Por exemplo, 7 vezes 1 vai dar sempre 7, né? Todo número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, tá certo? Então, todo número, todo múltiplo, né? Todo número natural é múltiplo de 1 e de si mesmo, certo? Por exemplo, 7 vezes 7, não tem aqui no quadro, né? Mas 7 vezes 7, 49. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2, 4. E assim por diante, ok? Terceiro ponto. O único múltiplo de 0 é o próprio número. Tem algum múltiplo diferente de 0 para o número 0? Não tem. Então, o único múltiplo de 0 é ele mesmo. 0 vezes 0, 0. Então, o único múltiplo de 0 é ele mesmo, ok? São os 3 pontos aí que vocês têm que ter atenção para quando for resolver os múltiplos, certo? Continuando. O que é o mínimo múltiplo comum aí, como a gente já falou no início, né? Mínimo múltiplo comum, ou MMC. O mínimo múltiplo comum é o menor dos múltiplos de 2 ou mais números naturais diferentes de 0. Que nem eu falei, é o menor. Mínimo já está dizendo menor. Então, ele é o menor múltiplo de 2 ou mais números naturais diferentes de 0, ok? Usamos a sigla MMC, certo? Para indicar o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números, ok? Vamos observar um exemplo aí do livro, certo? E eu coloquei o exemplo aqui também no quadro. MMC de 3 e de 4. Eu quero saber qual é o mínimo múltiplo comum de 3 e de 4. Então, como eu vou resolver esse cálculo aqui? Só botando a câmera mais para cá, né, para vocês visualizarem melhor. Eu quero saber o MMC de 3 e de 4. O mínimo múltiplo comum deles, 2, certo? Que tem em 3 e tem nos múltiplos de 4. Então, eu coloco dessa forma para descobrir. M, né, que é múltiplo de 3 e múltiplo de 4. Então, eu vou fazer o conjunto dos múltiplos de 3 e o conjunto dos múltiplos de 4, certo? Lembram lá no máximo divisor comum, que a gente representa os divisores com a letra D, né? Divisores de 3, divisores de 4, só um exemplo. No mínimo múltiplo comum, nós utilizamos a letra M, certo? Então, vamos aí fazer os múltiplos de 3, né? Que é a tabuada do 3, igual essa que a gente fez aqui, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer a tabuada do 3 aqui e a gente vai tirar os múltiplos, tá certo? Para vocês verem melhor. Então, vamos lá aqui fazer os múltiplos de 3, certo? Eu coloquei aqui, né? Pra gente saber quais são os múltiplos, certo? Sim, lembrando, né? Lá no máximo divisor comum, os divisores de um número, eles são finitos, ou seja, tem fim. Já os múltiplos, eles são infinitos,
certo? Eles são infinitos. Eu posso querer saber os 5 primeiros múltiplos de um número. Eu posso querer saber os 10 primeiros múltiplos de um número. Eu posso querer saber quais são os 10 primeiros múltiplos de um número. Então, são infinitos, tá certo? Vamos aí calcular o múltiplo, né? Observe o exemplo. Qual é o MMC dos números 3 e 4? Então, resolvemos assim. Vamos fazer, né, os múltiplos de 3 primeiro. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E 3 vezes 6, 18. Aqui eu só coloquei os 6 primeiros múltiplos de 3, certo? Então, como nós colocamos aqui no conjunto dos números dos múltiplos de 3? Nós fazemos igual como nós fizemos nos divisores. Nós abrimos as chaves e colocamos os números separados por vírgula, tá bom? Então, vamos aí colocar os números aqui no seu respectivo lugar, tá bom? Então, aqui, abre chaves, né? A gente já estudou isso aí também. Abre chaves. Então, quais são os múltiplos de 3? Olha aqui os múltiplos de 3, né? Vamos colocar os múltiplos aqui. Então, quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e reticências. Nós colocamos as reticências porque continuam os múltiplos. Eu posso ter continuado aqui os múltiplos, certo? Eu parei 3 vezes 6, eu poderia ter multiplicado 3 vezes 7, 3 vezes 8, 3 vezes 9, 3 vezes 10, 3 vezes 11, continua. Então, como eles são infinitos, os conjuntos dos múltiplos, então eu coloco as reticências, certo? Pronto, aqui são os múltiplos de 3. Vamos saber agora quais são os múltiplos de 4. Então, vamos fazer tabuada do 4 para saber quais são os múltiplos de 4. Então, vamos saber agora os múltiplos de 4, certo? Do mesmo jeito que eu fiz os múltiplos de 3. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. E 4 vezes 6, 24. Aqui são os múltiplos de 4, certo? Eu só coloquei os 6 primeiros múltiplos de 4, tá bom? Então, quais são os múltiplos de 4 aí? A gente faz dessa forma aqui, certo? Múltiplos de 4, igual como a gente fez os múltiplos de 3, tá certo? Abre parênteses não, chaves. E vamos colocar os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16 e 20. Ele fez até o 20, né? Eu fiz até o 6 aqui, mas aí ele fez no livro até o 20 até o 20. Eu fiz até o... Então, eu vou colocar aqui 24. Reticências. Fecha chaves, certo? Então, aqui são os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Continuam os múltiplos, eu não multipliquei, certo? Aí, no livro, ele fez até os múltiplos de 5, né? Colocou reticência. Mas eu fiz até mais um número aí, mas é a mesma coisa, tá bom? Pronto, chegamos aqui. Fizemos o conjunto dos múltiplos de 3 e o conjunto dos múltiplos de 4. Então, eu quero saber qual é o mínimo múltiplo comum, excluindo o 0.
Porque se eu for colocar zero, então vai ser o múltiplo de todo número natural. A gente já sabe que zero é múltiplo de todo número natural. Mas eu quero que seja um número diferente de zero. Então, a gente esquece o zero, certo? Porque ele é múltiplo de todos os números naturais. Então, qual vai ser o menor múltiplo aqui entre 3, os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4? Ou seja, que tem 3 e que tem 4, certo? Então, vamos aqui descobrir. 3 não é, né? Nem 4. 6 e 8 também não é. 9 também não é. Tem o 12, ó. Vamos destacar aqui o 12. 12 eu tenho aqui nos múltiplos de 3. E 12 eu tenho nos múltiplos de 4. 15 eu não tenho nem 16. 18 não tenho nem 20, nem 24. Então, qual é o menor múltiplo aí que eu tenho diferente de zero? Tem o número 12. Então, qual vai ser o mínimo múltiplo comum de 3 e 4? O número 12, tá certo? Então, a gente coloca aqui, mínimo múltiplo comum de 3 e 4, 12, que é diferente de zero, certo? Se eu quiser pedir um múltiplo diferente de zero, menor do que o menor depois de zero. Então, a gente procura dessa forma. Eu tenho 12 aqui em 3 e tenho 12 em 4. Então, ele é os múltiplos em comum, tá certo? Entenderam, minha gente? Então, olha aí no exemplo do livro. Excluindo-se o zero, pois ele é múltiplo de qualquer número, o menor múltiplo comum dos números 3 e 4 é o número 12. Porque 12 tem nos múltiplos de 3 e 12 tem nos múltiplos de 4. É o único número que tem igual, diferente de zero. Então, MMC, de 3 e 4, 12, tá certo? Aí tem um exemplo bem para vocês lerem um probleminha, certo? Também mostrando esse exemplo aí dos múltiplos, né? Fala sobre uma situação aí. Então, acompanhe. Lucas e Raul praticam exercícios físicos no mesmo clube. Lucas vai ao clube se exercitar de 3 em 3 dias e Raul de 2 em 2 dias. Se hoje eles se encontraram no clube, após quantos dias eles se encontraram novamente? Os próximos dias em que Lucas irá ao clube são os múltiplos de 3, como nós fizemos. E os dias em que Raul irá são os múltiplos de 2. Observe. Então, Lucas, os dias que ele vão o dia que Lucas vai ao clube vão ser os múltiplos de 3. E já o dia que Raul vai ao clube vai ser os múltiplos de 2, certo? Então, se a gente fosse fazer os múltiplos de 3, como a gente fez aqui, de 3 e de 4, nós íamos saber, né, que data eles iriam se encontrar, após quantos dias eles iriam se encontrar novamente. Então, eles fizeram aí os múltiplos de 3 e de 2 e deu o resultado. Destacou o menor múltiplo diferente de zero, que é o 6. Então, o menor múltiplo comum de 3 e 2 é o 6. Portanto, eles se encontraram novamente após 6 dias, tá certo? Eu não vou fazer o cálculo desse probleminha porque já dá para fazer aqui. Mas você pode fazer aí para ter certeza de que é 6. Você faz os múltiplos de 3 e faz os múltiplos de 2. E depois vai fazer do jeito que eu fiz aqui. Descobrir qual é o menor entre eles, tá certo? Diferente de zero. Aí você vai descobrir que é o 6. Então, eles irão se encontrar novamente após 6 dias, ok? Então, meus amores, depois dessa explicação sobre MMC, vocês irão fazer o exercício da página 184, certo? É até a 6ª questão. Então, qualquer coisa vocês fazem no rascunho, os múltiplos, certo? Se não sabe a tabuada direitinho, vocês fazem as multiplicações no caderno ou no rascunho para colocar o resultado aí na folhinha do livro, tá certo? Então, o exercício vai ficar para a página 184. Só a página 184, tá certo? Então, façam o exercício, tentem fazer, calculem. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, me procurar que eu tiro as dúvidas de vocês, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Beijos, até a próxima aula.